Se antes já fazia sentido você pensar num tablet para substituir o seu notebook, hoje em dia, com o aumento dos preços, está cada vez mais próximo, tanto em relação ao custo-benefício quanto ao que o produto vai te entregar. Então eu trouxe aqui 3 modelos para falar um pouco deles para vocês e tentar te ajudar a chegar em alguma conclusão sobre esses equipamentos. Lembrando que eu já tive experiência com MacBook, com iMac, e atualmente eu uso Windows, então eu posso falar sobre todos esses aspectos, relacionando tudo isso com o uso do iPad também, que é o assunto desse vídeo. Então, vamos lá. Com a crise das memórias que está acontecendo nesse ano de 2026, eu estou gravando esse vídeo em agosto e os preços estão cada vez piores para gente que precisa trabalhar com esses equipamentos. Então, a ideia aqui é trazer o máximo de desempenho pelo menor valor possível. E é claro que esse não é o setup ideal para ninguém que trabalha com audiovisual ou com fotografia, mas saiba que dá sim para trabalhar. Você vai ter que inventar outras formas de fazer o processo criativo, mas dá sim para trabalhar. Eu já trabalhei com notebook Windows com 4 GB de RAM no começo do audiovisual, então um iPad novo não vai ser problema. Então vamos para a tela que eu já estou gravando aqui exatamente o modelo do iPad que eu tenho. Um iPad 11 a 16 com 128 GB. Claro que, como eu falei, se você é fotógrafo ou videomaker e está precisando de um setup mais portátil ali, o iPad base não é o ideal, mas com as altas que a gente teve nos preços no último mês, principalmente produtos que já eram caros, que no caso os iPads Air e Pro e os MacBooks também, fica cada vez mais distante, principalmente de quem está começando. Então, se a sua dúvida é se é possível trabalhar, aqui está a resposta. Eu uso meu iPad 11 no meu dia a dia para responder e-mail, fazer tarefas mais básicas, mas eu já usei ele para editar também, tanto no DaVinci quanto em outros aplicativos. Atualmente eu uso o Premiere para editar no iPad, que eu me adaptei melhor, mas basicamente você consegue usar até mesmo o DaVinci. Claro que ele não vai ter a mesma fluidez que teria num iPad com chip M, mas é possível, dependendo do projeto, dá para editar tranquilamente. Então aqui a gente vê o iPad por R$ 2.900 à vista, um preço caro por ser o iPad base, mas no contexto geral que a gente está vivendo atualmente, é um valor ok para se pagar em um produto que tem tela boa, bom desempenho e áudio ok também. Se você não tiver nenhum monitor de áudio, nenhuma caixa de som para usar em conjunto, dá para usar tranquilamente o áudio direto do iPad, que vai ser melhor do que a maioria dos notebooks nessa mesma faixa de preço. Eu acho que a única ressalva que eu tenho para fazer em relação ao iPad 11 nesse modelo, que é igual ao meu, de 128 GB, é justamente o armazenamento. Se você edita conteúdos muito longos, não é claramente o iPad ideal para você. Talvez a versão de 256 sirva melhor, ou talvez seja melhor você já pular para uma linha M que tem a possibilidade de comprar com mais armazenamento. Mas como eu sei que a maioria das pessoas que provavelmente vão estar vendo esse vídeo está começando agora e está com essa dúvida se é possível trabalhar, é possível sim. Tem a limitação, além do armazenamento, da memória RAM, que são só 6 GB de RAM, mas com o iPadOS 6 GB vai tranquilo. Ao contrário de notebooks Windows, que com 8 GB de RAM você já vai sentir uma lentidão. Impossível editar vídeo em 4K com 8 GB de RAM no Windows, não dá. Talvez em algum aplicativo bem leve, mas eu não recomendaria, porque provavelmente vai travar em algum momento ali, você vai acabar perdendo o seu trabalho, o seu tempo de trabalho. Então, sabendo do valor que ele custa e sabendo que ele roda sem aplicativos de edição, de criação, tem a possibilidade de usar a caneta. Se você for designer ou gostar só de desenhar, dá para usar a caneta também. Inclusive,
não precisa ser necessariamente uma Apple Pencil, pode ser uma paralela, inclusive a minha é paralela. Vou deixar o link na descrição para quem tiver interesse. Deixei separado aqui também 3 outras opções, além do iPad, nessa mesma faixa de preço. Eu não consegui achar um notebook decente por esse valor, então subiu um pouquinho, mas o primeiro link que eu cliquei foi esse VivoBook 15 da Asus, que ele vem com um i5 de 13ª geração, 8 GB de RAM e 512 de armazenamento. E claramente ele não tem uma placa de vídeo dedicada, porque por esse valor, como eu falei, você não vai encontrar nada que bata o iPad 11 em desempenho. E olha que ele tá por R$4.000 aqui. Então por R$1.000 a mais, você vai levar um notebook. Claro que dependendo do seu uso, um notebook desse vai ser muito melhor do que um iPad. Se você usa muitos recursos que precisam ser necessariamente de um computador, nem precisa terminar de ver esse vídeo, vai atrás de um notebook porque vai ser muito mais útil para você. Agora, se a sua ideia é trabalhar com criação, seja foto ou vídeo ou design, eu jamais recomendaria esse notebook. Primeiro porque ele tem 8 GB de RAM só, e por R$4.000, 8 GB de RAM não tem muito sentido. Eu acho que até por esse valor você consegue um iPad Air por algum importador de algum perfil no Instagram, enfim. E vai valer muito mais a pena, se você for criador, vai valer muito mais a pena investir o seu dinheiro num iPad Air do que nesse notebook aqui. Mas, ressaltando de novo, se você precisa de recursos que só tem um computador, a resposta já tá aí. Então a gente tem aqui as configurações dele, ó, que eu falei, 8 GB, 512, e tem uma tela Full HD, placa de vídeo integrada. Eu nunca peguei esse notebook, mas eu tenho certeza que por esse valor, ainda mais sendo um notebook de entrada, a tela do iPad é muito melhor em relação à fidelidade de cores. O áudio vai ser extremamente mais limpo no iPad, porque geralmente esses notebooks Windows vêm com a caixa de som, eu não sei por qual motivo, eles vêm com a caixa de som na parte de baixo do notebook, e aí você vai assistir um conteúdo, vai editar alguma coisa e o áudio sai para baixo, fica abafado e é uma porcaria. Então, se você precisa ter referência de áudio e de imagem, que eu não recomendaria esse notebook. Aí pulando dos 4.000 mais R$1.000, a gente teria um MacBook Neo, que é o recém-lançado da Apple, que vem com o chip A18 já, o mais novo, mesmo chip do iPhone 17, se não me engano. E depois de assistir alguns conteúdos relacionados ao benchmark desse processador, eu vi que ele superou o M1 em processamento, mas em desempenho gráfico ficou ali um pouco abaixo do esperado. Então, com esse notebook você vai conseguir trabalhar muito melhor do que com o Asus, mas a gente pula aqui de R$4.000 para R$5.100, 5.160. Então, R$1.000 a mais ali para você ter um notebook muito melhor construído, que vai te entregar um desempenho muito mais interessante para a criação de conteúdo. Então, se você tem essa grana para investir entre R$3.000 e R$5.000, eu recomendaria com certeza ou o iPad 11 ou esse MacBook Neo. Claro que os dois são aparelhos de entrada, então o MacBook Neo só vai ter 8 GB de RAM, não tem opção com 16, e o iPad 11 tem 6 GB de RAM. Eu diria que a longo prazo o iPad talvez seja a opção menos ruim, porque eu não pagaria 5.000 num MacBook com um processador inferior ao M1, que foi lançado 6 anos atrás, com tela inferior e tudo mais, do que um MacBook Air M2, por exemplo, que você encontra aí em revendedores por esse valor, ou talvez um pouquinho a mais. E eu acho que vale muito mais a pena você pegar um da série M do que esse MacBook, se você for pegar um MacBook. Agora, se a sua ideia é gastar o menos possível e ter longevidade e desempenho, eu acho que não tem nenhum equipamento atual. Tô gravando em agosto de 2026, eu acho que não tem nenhum equipamento que bata de frente com o iPad 11. Tem tablets Android também, mas eu nunca peguei um para usar, então eu não posso falar.
O que eu posso falar é que o iPad entrega muito desempenho pelo preço que ele custa, mesmo com o aumento agora da Apple e com o aumento de tudo. Inclusive, o terceiro link que eu separei aqui foi de um notebook gamer da Acer, o Acer Nitro V15. E olha o absurdo que eu achei aqui. Ele tem um i5 de 13ª, que é exatamente o mesmo processador do meu computador, uma RTX 4050 e 8 GB de RAM, por quase R$ 6.000. Então você vai pagar mais caro que um MacBook para ter um notebook que em teoria seria mais potente do que o MacBook Neo, só que com 8 GB de RAM você não vai conseguir editar nenhum vídeo em 1080 direito, dependendo da minutagem do vídeo, você não vai conseguir exportar isso em menos de 1 hora. Então não faz muito sentido essa compra. Até porque se você comprar esse notebook aqui, você vai estar levando um processador antigo, que eu comprei há 2 anos atrás, um notebook com esse mesmo processador, com 8 GB de RAM, ele suporta até 32, então você teria que comprar mais, põe aí mais quase R$ 1.000 em memória RAM para fazer o upgrade. Sairia por quase R$ 7.000 esse notebook. E aí, como eu falei, por importador, R$ 7.000 para quem cria conteúdo. Eu jamais investiria em um notebook desse. Eu pegaria provavelmente um MacBook Air M4, M3, enfim, que vai servir muito melhor para quem trabalha com edição de imagem, áudio e etc. Então, resumindo o assunto desse vídeo, se você não precisa necessariamente de recursos que um computador oferece e trabalha com criação, edição de foto ou vídeo, mas não tem tanta grana para investir no momento, sim, o iPad 11 continua sendo a opção mais barata e mais interessante, talvez, para quem trabalha com isso.